É uma alegria muito grande para a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel receber a todos e a todas para a continuidade do Congresso Internacional 25 de abril, 50 anos depois, recordar, refletir, reimaginar. É uma alegria ainda maior salientar que este congresso é o resultado do acordo e do trabalho em conjunto de praticamente todas as instituições universitárias do Rio de Janeiro. Eu vejo aqui elencados como parte da organização a pós-graduação em letras da UERJ, que a professora Viviane me pediu para citar em primeiro lugar, o programa de pós-graduação e as respectivas ou faculdade ou instituto de letras da UF e da UFRJ. Vendo a professora Gilda Santos, eu naturalmente penso no Real Gabinete Português de Leitura, o Instituto Camões, o Museu do Aljube. Então é muito bonito ver um congresso que reúne tantas instituições em prol de um único objetivo, a memória. Antes de seguir, eu saliento a honra da Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, que é uma casa da memória. É uma homenagem a uma das mais importantes professoras que esse país conheceu, a professora Dirce Cortes Riedel, profundamente inovadora, a primeira professora no Brasil a trazer para a universidade autores que estavam, me permitam, vivos. Havia essa ideia antiga de que só era possível estudar na universidade autores que já haviam falecido há pelo menos meio século, de modo que o teste do tempo já tivesse feito a sua avaliação. A professora Dirce Cortes Riedel foi, de fato, a primeira professora no Brasil a trazer autores da literatura contemporânea para a discussão na universidade. Por exemplo, em 1959, ela preparou a primeira tese de livre-docência, no caso dela, sobre um autor contemporâneo, nada menos do que uma análise do universo líquido e sonoro de Guimarães Rosa e de Grande Sertão Veredas, que havia sido publicado 3 anos antes. Nem nós fazemos isso hoje em dia, na verdade, nem nós temos essa ousadia. Assim, para nós é uma grande alegria receber a vocês e uma grande honra receber ao embaixador Luiz Faro Ramos e a embaixadora Gabriela Albergaria. E convido o embaixador para compor a mesa. O senhor consegue passar? Consigo. Por favor. Espero não ter destruído nada. 2 brevíssimas palavras e antes de começarmos. A própria ideia deste Congresso Internacional é fundamental no Brasil de hoje. Todo aquele que visita o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, encontra em todos os 4 andares onde há a exposição permanente, encontra sempre um mote, uma frase: sem memória não há futuro. Esse mote, essa frase, é uma reflexão fundamental, especialmente no mundo de hoje. Pois, se num país como a Alemanha, que certamente é o país no qual o exercício crítico da memória alcançou seus mais altos índices no mundo moderno, se um país como Portugal, que possui justamente o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, se um país como a Argentina, que realizou a mais rigorosa punição e análise dos crimes da ditadura militar com a sua Comissão Nacional da Verdade, se nesses países a extrema-direita avança aparentemente sem limites, o que se dirá de um país no qual o próprio presidente da República proíbe manifestações críticas sobre uma ditadura militar que durante 21 anos tornou o nosso país praticamente irrespirável? Sem memória não há futuro. O que dirá de um presente que não pode sequer refletir sobre o passado imediato? Nesse sentido, este congresso é uma grande ocasião acadêmica, mas também é, para todos nós, brasileiros e brasileiras, uma ocasião de reflexão. Concluo com versos que eu li pela primeira vez nas paredes do Museu do Aljube, que nunca esqueci. E fiquei muito feliz e parabenizo os alunos da UFRJ por terem tido essa ideia tão bonita. E, naturalmente, eu escolhi os versos do Manuel Alegre. Mas lembro de outros, e que ele diz assim: mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E provavelmente não há resistência maior em rumo à liberdade do que a própria poesia, tema ao qual estaremos dedicados no mundo de hoje. Passaria agora a palavra com muita honra, e agradecendo muito, é uma grande honra para a Casa Dirce receber o embaixador, e aviso que após haverá uma pequena recepção. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Boa tarde a todas, a todos. Peço pedir desculpa pelo meu atraso, mas isto, quem vem de Brasília está acostumado a um trânsito diferente. Aqui é bem pior. Eu gostava de começar por agradecer este convite, esta oportunidade que apareceu de poder estar aqui
e partilhar convosco algumas reflexões, recordações e reimaginações, pegando no próprio tema aqui deste colóquio internacional, tomando de empréstimo esse título, e dizer que, de facto, está aqui um programa completíssimo, que dura praticamente uma semana, e gostava de dar os parabéns à Comissão Organizadora, a professora Gilda Santos, que tem tantas iniciativas e boas iniciativas, e podem sempre contar comigo, sempre que eu tiver disponibilidade, para vir até aqui ou noutros lugares partilhar convosco. Eu tenho dito em várias ocasiões que este ano, 2024, é um ano particularmente feliz e importante para Portugal, porque temos, pelo menos, além de outras, claro, ainda estamos no centenário do Eduardo Lourenço, vai até maio, que é o próximo mês, mas temos este ano duas comemorações muito particulares e importantes, os 50 anos de 25 de Abril, claro, mas também os 500 anos do nascimento do grande poeta Luís Vaz de Camões. Tanto uma como outra merecem, obviamente, a nossa atenção particular. Há 50 anos atrás teve lugar a revolução que se chama dos cravos, não é? Porque toda a gente sabe, reza a história que uma vendedora de rua em Lisboa deu um cravo vermelho a um soldado que a colocou na ponta da sua espingarda. E nada melhor para simbolizar uma revolução onde praticamente não foi derramado sangue. O vermelho que mais se viu por ali foi o vermelho dos cravos, e isso é de facto formidável. Pudesse isso prevalecer em todo o mundo, sobretudo nos tempos que correm, acho que é uma lição também. Quando o vermelho que mais prevalece numa revolução é o dos cravos. A lição a tirar, julgo eu. Bom, estamos aqui para falar deste acontecimento, do 25 de Abril, que teve naturalmente consequências imediatas, a transição de uma ditadura para uma democracia em Portugal, teve também consequências quase imediatas, por exemplo, o processo de início da descolonização, da independência das colónias africanas de Portugal, e teve outras consequências menos imediatas, mas que se viriam a concretizar com o tempo, foram também muito importantes para o futuro de Portugal, como a adesão às então comunidades europeias e a aceitação do nosso país no concerto das nações democráticas do mundo, porque nós estávamos virados para um lado, a teoria do orgulhosamente sós, que era um rotundo fracasso, não é verdade? E depois começámos a olhar e a deixarem-nos olhar para a Europa. E então iniciámos depois o processo de adesão às comunidades europeias, que se viria a concretizar em 1986. Por aquela altura, em 1974, o Brasil vivia tempos bem diferentes. E foi, aliás, para aqui, para este país, que se dirigiram, após a Revolução, não só os mais altos dirigentes do regime que caía, como o Presidente da República e o chefe do Governo, e o Ministro das Relações Exteriores, Rui Patrício, como muitos cidadãos, empresários, receosos de que lhes pudesse acontecer qualquer coisa de mau se ficassem em Portugal. O que é curioso é que, apesar de em Portugal estar a instaurar uma democracia e no Brasil subsistir a ditadura, em 74, a nova força no poder em Portugal, que foi a Junta de Salvação Nacional, que era constituída por civis e militares, foi rapidamente reconhecida pelas autoridades brasileiras. E um dos seus membros da Junta de Salvação Nacional, o general Galvão de Melo, visitou mesmo oficialmente o Brasil pouco tempo depois. E porquê é que isto é interessante, do meu ponto de vista? Porque, então, na altura, como sempre, tem acontecido e aconteceu e certamente voltará a acontecer, as relações Estado a Estado prevaleceram sobre os interesses conjunturais. Portugal é uma democracia recém-instalada, o Brasil é uma ditadura, ainda duraria mais uns anos, aliás, mais 11 anos, mas, na verdade, quando o então encarregado de negócios do Brasil em Lisboa pergunta o que é que eu faço, perguntou a Brasília, o que é que eu faço? Rapidamente lhe responderam, reconheça. E isso é muito importante, porque havia a noção de que o regime ia ser diferente daquilo que era do Brasil, mas ainda assim a relação Estado a Estado prevaleceu. Aliás, há outro caso interessante, que é o do Brasil em ditadura, e como a ditadura em Portugal, ser sempre a favor do reconhecimento da independência das colónias em África. Sempre foi.
Portanto, esse orgulhosamente sós de Portugal não contava com o Brasil, porque o Brasil das Nações Unidas era a favor da descolonização. Isso é interessante também de notar. Bom, nós estamos 50 anos após esses acontecimentos e, ao contrário do que se possa pensar, e isto acho que tem que ser sempre dito e redito, é muito necessário recordar, sobretudo às gerações que já nasceram depois de 1974 e por isso nunca souberam o que é viver privado de liberdade, que esta liberdade não é um dado adquirido, é uma permanente construção e é uma liberdade que está sempre sujeita a ameaças que se fazem, infelizmente, cada vez mais presentes e mais constantes. E é por isso que eventos como estes são importantes, porque nos motivam para partilharmos valores, para partilharmos saberes, para partilharmos experiências e, claro, que não há nada como os templos do saber por excelência, que são as universidades, para nós podermos partilhar com os jovens e com todos os públicos estas memórias e estes acontecimentos. Portanto, mais uma vez, um agradecimento particular aos estabelecimentos universitários que se juntaram nesta iniciativa muito feliz. E agora vou partilhar convosco nas três vertentes: recordar, refletir e reimaginar. É um exercício interessante que eu fiz, tomando como base aqui o tema do colóquio internacional. E começo por recordar. A cada ano que passa, as fotografias e os filmes da Revolução dos escravos vão se tornando cada vez mais de cor sépia. E essa data parece uma data longínqua, sobretudo para aqueles que nasceram depois de 1974. Eu, em 1974, era nascido há pouco mais de 11 anos. Tinha quase 12. Nasci em 62, maio. Tenho, portanto, a sorte de ter ainda gravados na minha memória esses dias e poder contar o que os olhos de uma criança viram. Sou filho de um militar que, de algum modo, também foi um capitão de Abril. O meu pai estava nas Caldas da Rainha quando foi o golpe do 19 de março. O golpe falhado, mas que foi um golpe que foi precursor daquilo que ia acontecer pouco mais de um mês depois. O meu pai tinha vindo de licença a casa, em Lisboa, estava a regressar às Caldas da Rainha e quando entra no quartel está preso. Estou preso? Bom, ele já tinha participado de algumas reuniões conspirativas de capitães do 25 de Abril, viu logo o que é que se passava, ficou preso num quartel à entrada de Lisboa, que era o Ralis na altura, ficou preso quase até ao 25 de Abril e, portanto, tomou parte direta nestas coisas. Mas eu estudava num colégio militar, na altura, interno, não saía a não ser ao fim de semana. O 25 de Abril foi um dia de semana e eu sabia, claro, que o meu pai tinha estado preso, mas não me contavam muito porquê. A razão é um miúdo de 11 anos, quer dizer, não nos dizem. Havia qualquer coisa no ar, mas eu num colégio militar, no próprio dia 25 de Abril, não fazia ideia do que ia acontecer. Lá no colégio militar também ninguém nos informou. Tivemos aulas como habitualmente, até que à tarde alguém começa a dizer, porque estas coisas passam e sabem-se, não é? Um golpe de Estado e tal. Isto é a primeira recordação que eu tenho, mas a segunda é também interessante, porque o general António de Spínola, que foi uma das caras da Revolução, pois infelizmente afastou-se por outros caminhos, mas isto não interessa para este caso, o general António de Spínola, nesse dia, foi jantar ao Colégio Militar, no dia da Revolução. E nós alunos do Colégio Militar, 11, 12, 13, 14, 15 anos, de repente vemos entrar aquele homem com um monóculo, não é? Ex-aluno, nós sabíamos que ele tinha sido ex-aluno, mas jantou connosco naquele dia. Obviamente que ninguém falou de política, ninguém falou de revoluções, mas o homem que foi a cara da Revolução jantou connosco no dia 25 de Abril. Estas recordações eu gostava de partilhar convosco, porque foi de facto uma surpresa e depois mais tarde, claro que soubemos tudo o que se estava a passar. Adolescentes como nós não sabiam muito bem, nem era suposto saberem o que se estava a passar. Mas, na verdade, nos dias que se seguiram, nos meses que se seguiram num colégio militar, imaginem o que é a disciplina que existe e depois a displicência que se criou logo a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, houve ali um período, é como a seguir a um tremor de terra, o ajustamento das placas. Bom, de repente, tudo o que era proibido passou a ser permitido. Estamos a falar de crianças dos 10 aos 16 anos de idade, com disciplina militar. Até então, a partir do dia 26 de Abril, tudo mudou. E tudo havia de mudar
para sempre. Bom, na verdade, nós, num estabelecimento militar, não tínhamos muita ideia do que se passava lá fora, no mundo real. Eu sabia que os jovens, por obrigação, pertenciam à Universidade Portuguesa, tinham todos que pertencer à Universidade Portuguesa, e as jovens, eu acho que não se misturava, não sei agora como é que se chamava a organização correspondente feminina, mas os rapazes eram todos da Universidade Portuguesa. E sabia por experiência o que era viver em África, porque o meu pai, como militar, cumpriu várias comissões em África, em Angola e Moçambique, e levou a família. Portanto, eu vivi em África, no meio de um quartel, numa situação de guerra, não guerra muito acesa, porque naqueles lugares onde nós estávamos, a guerra estava, enfim, um pouco distante, mas um pouco, quando digo um pouco, é 20, 30 quilómetros. O meu pai saía para operações no mato, voltava passado 4 ou 5 dias, mas, claro, ninguém falava de nada. Ninguém falava de nada. E o meu pai, que já morreu, raramente falou da África e das experiências dele. Isso é uma história que ainda está muito por contar, dessas pessoas que fizeram a guerra e que não gostam de falar dela, mas fizeram a guerra, mas também fizeram uma revolução para acabar com ela. Bom, o mais provável que tivesse acontecido era se não tivesse havido o 25 de Abril, eu tinha sido mobilizado aos 18 anos e ia fazer a guerra, sei lá, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, portanto era isso que tinha acontecido. Mas, felizmente, o rumo que as coisas tomaram foi outro. Refletir. Agora a reflexão. Como nós todos sabemos, a Revolução foi preparada e executada por militares e tinha como mote nem mais um soldado para a África. Aqueles que aguentaram durante anos colónias 10 vezes maiores que Portugal continental rebelaram-se de armas em punho, mas desta vez sem dispararem um único tiro, ou quase, fizeram cair o regime ditatorial. Foi a vez do povo é que mais ordena, da famosa canção de Zeca Afonso. E finalmente os artistas e poetas puderam dar voz às vozes silenciadas durante todo o período de censura. Foram os nossos anos quentes, 74, 75, sobretudo, 76 um pouco. Surgiram e desapareceram partidos políticos, entre 74 e 76, debateram-se os rumos que o país deveria seguir, com paixão, sempre com paixão, às vezes com alguma violência, porque nesse tal ajustamento de placas que se segue ao tremor de terra, há sempre tendências que se querem manifestar. Extrema-direita, extrema-esquerda, muita luta de palavras, mas também alguma luta física. Eu, aliás, acho que até houve muito mais violência nos anos a seguir ao 25 de Abril do que no próprio 25 de Abril. A Revolução foi exemplar, mas depois os tempos que correram até ao verão quente de 75 não foram propriamente muito exemplares, mas enfim, acho que faz parte, não é? E claro, nesses anos também debateram-se os caminhos para a independência das colónias em África e a aproximação à Europa, como eu já falei há bocado. Bom, tudo indicava que esse período daria um legado, não é? Que seria respeitado e assumido pelas gerações que se seguiriam ao 25 de Abril. E que a integração dos que nós chamamos retornados, mais de 500 mil de pessoas regressaram a Portugal, vindas das colónias africanas, essa integração que na altura foi apregoada como um modelo a seguir, como um exemplo, não é? Nós pensávamos que isso podia e devia assegurar por muitos anos a democracia em Portugal. Mas o que é que acontece atualmente? Que ondas de extremismo e populismo vêm a varrer as várias geografias no mundo e Portugal não é uma exceção. É um fenómeno transversal a várias gerações. Nós vemos pessoas de todas as idades atualmente a apregoar conceitos políticos antidemocráticos, xenófobos, racistas. Muitos jovens que nunca conheceram a ditadura recuperam conceitos e valores que nós julgávamos que estavam há muito ultrapassados. E de alguma maneira eu acho que nós, e essa é a reflexão que eu proponho, somos todos responsáveis pelo estado a que isto chegou, outra vez. O Salgueiro Maia, no dia que antecedeu o 25 de Abril, fez um discurso famosíssimo às tropas que iam avançar sobre Lisboa, a dizer que há o Estado de Direito, há o Estado de qualquer coisa e depois há o Estado a que isto chegou. Temos que acabar com o Estado a que isto chegou. E isso, 50 anos depois, nós também podemos dizer o Estado a que isto chegou. E acho que é a altura de fazer essa reflexão, porque temos que entender que nada é definitivo, nada é dado por adquirido.
e as hipóteses da reversão que aconteça, não é? Porque a democracia e a liberdade não estão, ninguém pensa, não é? Não, vemos a democracia, vemos a liberdade, ótimo. Mas as hipóteses que isso volta a reverter são mais reais do que pode parecer à primeira vista. 50 anos é uma efeméride que ultrapassa gerações. Os filhos dessa madrugada, como diz a Anabela Mota Ribeiro, no programa que está agora a passar na televisão portuguesa, esses filhos do dia inicial inteiro e limpo, como escreveu a Sofia de Melo Brainer num belíssimo poema sobre o 25 de Abril, são hoje de todos os quadrantes políticos. A sociedade mudou muito, e ainda bem que mudou muito. Cabe-nos a nós interpretar os sinais que vamos recebendo e tudo fazer para que a democracia e a liberdade continuem a ser as nossas referências. E vou terminar com a parte de reimaginar, porque essa parte é mais a deixar à imaginação de cada um, não é verdade? Deixo só aqui umas perguntas que me ocorreram na altura quando estava a preparar esta intervenção. Claro que toda a gente conhece a história de antes, durante e depois do 25 de Abril. Mas imaginemos que Portugal se tinha tornado um Estado federal que incluísse as suas colónias em África. Era um caminho que se falava. Aliás, o António de Spínola foi o primeiro presidente provisório, defendia essa solução. Imaginemos que Portugal tivesse ficado sem colónias muitos anos antes, por um movimento de independência, que nos anos 60 tivesse constituído um sucesso. Era o que, aliás, as Nações Unidas queriam, mas não aconteceu. Imaginemos que nunca tivesse havido uma guerra colonial. A guerra colonial começou nos anos 60, em Angola, na Guiné-Bissau há muito tempo que também já estava latente. Mas imaginemos que não tivesse havido guerra. Será que teria havido um golpe de Estado em Portugal para acabar com uma ditadura, um regime fascista? Porque ele existia na mesma. Sem guerra ele existiria na mesma. O Estado Novo, o regime fascista. Era o regime fascista e ditatorial mais longevo, mais antigo na Europa. Português. Havia a Espanha, havia a Grécia, mas o português era o mais antigo. Será que teria havido um golpe de Estado? Será que, se tivesse havido um golpe de Estado, teriam sido os militares a fazê-lo, os seus responsáveis? Como é que teria sido Portugal, outra pergunta, sem a chegada de 500 mil ou mais de retornados ao território nacional? Será que, se isto tivesse acontecido desta maneira, os movimentos radicais de direita, que hoje apregam tanto o encerramento das fronteiras, tinham futuro? Bom, muitos ses, não é verdade? Que estimulam a nossa imaginação e que nos podem ser úteis para entendermos que aquilo que nos parece irreal ou difícil de imaginar acontece mais vezes do que pensamos. Portanto, olha, o desafio é darmos lugar à nossa imaginação. Muito obrigado pela vossa atenção. Em nome de todos e de todas, eu tenho certeza, eu agradeço ao embaixador Luiz Faro Ramos por esta brilhante fala de abertura. Fico feliz que está tudo gravado, embaixador. Sim, foi tudo gravado. Assim, não perderemos a sua reflexão. O senhor falou, no final, o senhor falou em futuro. E eu fico a imaginar, seguindo o seu esforço, se o general Spínola não teria levado num almoço com um senhor jovem uma cópia de Portugal e o Futuro. Vamos agora passar para a abertura. Agradeço mais uma vez muitíssimo ao embaixador. Convido a professora Viviane Vasconcelos. Isso. A professora Viviane Vasconcelos, que passará a coordenar a sessão.